Grenoble, França, 7 de março de 1815. A ordem era clara: atirem à vista. O homem caminhando na estrada de terra era o inimigo público número 1 da Europa. Ele tinha perdido tudo: seu exército, sua coroa, sua liberdade. Exilado em uma ilha no meio do nada, ele deveria ter desaparecido para sempre. Mas ele voltou, sozinho, sem disparar um único tiro. À frente dele, um batalhão de 800 soldados franceses com mosquetes apontados para o seu peito. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo vento. O homem para. Olha nos olhos dos soldados que tremiam. Ele abre o sobretudo cinza, expondo o peito para as armas, e grita: "Soldados do 5º Regimento, eu sou seu imperador. Se algum de vocês quer matar seu imperador, aqui estou eu." 3 segundos de silêncio. Então, o som de metal caindo no chão. Um por um, os homens baixam as armas. Gritos de "Vive l'Empereur" explodem e ecoam pelo vale. Em segundos, os homens enviados para matá-lo estavam de joelhos, chorando. Isso não foi sorte. Isso não foi política. Isso foi a manifestação de uma vontade tão absoluta que a realidade não teve escolha a não ser se curvar. Bem-vindos à mente de Napoleão Bonaparte. Mas para entender como esse homem conseguiu dobrar o mundo, você precisa voltar ao início. Você precisa entender o forasteiro. Napoleão não nasceu herdeiro do trono. Ele não nasceu em berço de ouro. Ele nasceu na Córcega, uma ilha pobre, cheia de pedras e cabras, recém-conquistada pela França. Ele cresceu falando francês, com um sotaque italiano pesado que ele nunca perdeu. Ele era magro, baixo, sem dinheiro e sem conexões. Na escola militar de Brienne, os filhos dos duques e condes riam dele. Ele era o garoto esquisito no canto da sala, com roupas de segunda mão e botas gastas. Eles o chamavam de o selvagem corso. Mas o que eles viam como fraqueza, Napoleão transformou em uma arma. O isolamento lhe deu tempo e o desprezo lhe deu ódio. Enquanto a elite francesa bebia, socializava e dormia em lençóis de seda, Napoleão estudava. Ele passava noites inteiras à luz de velas, devorando livros de matemática, história e balística. Ele lia a história de Alexandre, o Grande, e Júlio César não como contos de ninar, mas como manuais de instrução. Ele escrevia cartas para casa dizendo: "Eles têm dinheiro, mas não têm fome. Eu vou engolir todos eles." Ele percebeu algo que a maioria dos líderes ignora até hoje. Ele dizia: "O espaço eu posso recuperar. O tempo, jamais." Aos 24 anos, aquele garoto isolado já era general de brigada. O exército francês, destruído pela Revolução, precisava de competência, não de sangue azul. E Napoleão era a competência encarnada. Mas antes de tomar a Europa, ele olhou para o Oriente. O misticismo sempre fez parte da sua jornada. Em 1798, Napoleão invadiu o Egito. Não apenas para conquistar terras, mas para tocar a eternidade. Ele levou consigo 160 cientistas, matemáticos e artistas. Foi lá, diante das pirâmides de Gizé, que ele disse aos seus soldados a frase imortal: "Do alto dessas pirâmides, 40 séculos vos contemplam." Mas há um detalhe que os livros de escola escondem. Napoleão pediu para passar uma noite sozinho dentro da grande pirâmide de Quéops, na Câmara do Rei. Em total escuridão, deitado no sarcófago de granito. Quando ele saiu na manhã seguinte, estava pálido e tremendo. Quando seus generais perguntaram o que ele viu lá dentro, ele respondeu: "Mesmo se eu contasse, vocês não acreditariam." Ele nunca revelou o segredo. Mas foi depois do Egito que ele voltou para a França não mais como um general, mas como um homem que acreditava ser escolhido pelo destino. Aos 30 anos, o homem que sofria bullying da aristocracia derrubou o governo em um golpe de Estado e se tornou o primeiro cônsul, o dono da França. Mas todo gigante tem uma fraqueza. E a de Napoleão tinha um nome: Joséphine. Enquanto ele conquistava a Itália e o Egito, escrevendo seu nome na história com sangue, sua mente estava presa em Paris. Ele escrevia milhares de cartas para Joséphine, sua esposa. Cartas desesperadas, obsessivas. Ele dizia: "Eu acordo cheio de você. Sua imagem e a memória dos prazeres da noite passada não dão descanso aos meus sentidos." O homem que dobrava generais austríacos com um olhar
desmoronava se ela não respondesse uma carta. Josefine o traía, gastava sua fortuna, e ele perdoava. Porque o poder sem testemunha é solitário demais. Mas aqui entra o verdadeiro preço do instinto soberano. O poder exige sacrifícios que homens comuns não conseguem fazer. Napoleão precisava de um herdeiro, um filho para manter o império vivo após sua morte. E Josefine, a única mulher que ele amou, não podia dar esse filho a ele. Em uma noite fria em 1809, Napoleão tomou a decisão mais difícil da sua vida. Ele escolheu o império em vez do amor. Ele se divorciou de Josefine para se casar com uma princesa austríaca que pudesse gerar um rei. Na cerimônia de divórcio, ambos choraram copiosamente. Mas a assinatura foi feita. Napoleão nos ensina que, para quem busca o topo absoluto, o dever massacra o desejo. Com o coração fechado, ele voltou sua atenção para a glória total. Em 1804, ele convocou o Papa Pio VII para vir de Roma até Paris. A Catedral de Notre-Dame estava lotada. Pela tradição milenar, o Papa deveria colocar a coroa na cabeça do rei, simbolizando que o poder vem de Deus. Napoleão sabia disso, e ele não aceitava estar abaixo de ninguém. No momento crucial, Napoleão quebrou o protocolo sagrado. Ele estendeu as mãos, tomou a coroa das mãos do Papa e, olhando para a multidão, coroou a si mesmo. O recado foi brutal. Eu não devo isso a Deus. Eu conquistei isso com a minha própria mão. Mas conquistar o poder é a parte fácil. A verdadeira arte é mantê-lo. Dezembro de 1805. A Batalha de Austerlitz. O teste final. Napoleão tinha 68 mil homens cansados. Seus inimigos, russos e austríacos, tinham 90 mil. Qualquer general comum teria recuado. Mas Napoleão fez o impensável. Ele decidiu fingir que estava com medo. Ele olhou para o terreno e viu as colinas de Pratzen, o ponto mais alto do campo de batalha. A regra número 1 da guerra diz: nunca entregue o terreno alto. Napoleão entregou. Ele ordenou que suas tropas recuassem, abandonando a melhor posição estratégica. Os russos, cegos pela arrogância, morderam a isca. Eles olharam para baixo, viram os franceses correndo e pensaram: nós vencemos. Eles abandonaram a posição segura e desceram a colina com tudo. Foi aí que a armadilha fechou. Napoleão havia escondido suas melhores tropas na neblina, no sopé da colina. Quando o último soldado russo desceu, o sol dissipou a neblina. O famoso Sol de Austerlitz. De repente, os russos viram que não estavam caçando. Eles estavam cercados. Napoleão deu a ordem. Os franceses subiram. Eles tomaram o topo da colina vazia e cortaram o exército inimigo ao meio. O pânico foi total. Os russos tentaram fugir por um lago congelado nas proximidades. Napoleão, frio e calculista, ordenou que seus canhões não atirassem nos homens, mas no gelo. O gelo quebrou. Milhares de soldados e cavalos afundaram na água congelante. Em 9 horas, ele destruiu 2 impérios. Isso é o instinto soberano. Nunca interrompa seu inimigo quando ele estiver cometendo um erro. Mas a chama que forja a espada é a mesma que queima a mão. Depois de vencer tudo, Napoleão cometeu o erro fatal de todo ser e o e todo rei. A ubris, o orgulho desmedido, a invasão da Rússia. Ele reuniu 600 mil homens, a Grande Armée. Eles marcharam para o leste, esperando glória. Mas o inimigo não lutou. Os russos recuaram e queimaram tudo: casas, plantações, pontes. Eles aplicaram a tática da terra arrasada. Napoleão chegou a Moscou esperando a rendição. Ele encontrou uma cidade fantasma em chamas, sem comida, sem teto, e com o inverno russo chegando. A retirada foi um pesadelo. Temperaturas de 30 graus abaixo de zero. O vinho congelava nas garrafas. Cavalos morriam em pé. Os homens, desesperados de fome, cortavam pedaços de carne das coxas dos cavalos enquanto eles ainda caminhavam. Dos 600 mil homens, apenas 10 mil voltaram vivos. Ele voltou para Paris derrotado e foi exilado para a ilha de Elba. Mas a parte mais impressionante da história acontece agora. A fuga. Em fevereiro de 1815, Napoleão estava preso em Elba, vigiado pela marinha inglesa, a força mais poderosa dos mares. Escapar era impossível.
Mas em uma noite sem lua, aproveitando que o comandante inglês havia ido para a Itália visitar uma amante, Napoleão embarcou em um pequeno navio com 600 homens leais. Eles pintaram o navio para parecer uma embarcação comercial e navegaram em silêncio absoluto. Eles passaram a poucos metros dos navios de guerra britânicos. Eles podiam ouvir as vozes dos marinheiros ingleses. Se alguém espirrasse, a história da Europa acabaria ali. Mas ninguém espirrou. Napoleão desembarcou na França, na praia de Golfe-Juan, e foi aí que começou o voo da águia. Depois de convencer aqueles 800 soldados a não atirarem em Grenoble, Napoleão marchou em direção a Paris. E algo milagroso aconteceu. Cidade após cidade, os exércitos enviados pelo rei para prendê-lo mudavam de lado. Generais que juraram matá-lo, ao verem Napoleão, se ajoelhavam. Ele entrou em Paris carregado nos ombros do povo. O rei Luís XVIII fugiu no meio da noite, esquecendo seus chinelos no palácio. Em 20 dias, sem disparar um único tiro, Napoleão reconquistou a França apenas com o peso do seu nome. Mas o destino ainda guardava o golpe final. Waterloo. Napoleão tenta uma última aposta contra os ingleses e prussianos. Mas naquele dia, o caos tomou conta. Choveu torrencialmente na noite anterior. O chão virou lama. Napoleão, um mestre da artilharia, não podia mover seus canhões na lama. Ele teve que esperar o sol secar a terra. Esse atraso de 4 horas foi fatal. E para piorar, seu marechal mais bravo, Michel Ney, cometeu um erro terrível. Vendo os ingleses recuarem um pouco, Ney achou que eles estavam fugindo. Sem ordem de Napoleão, ele liderou toda a cavalaria francesa, 5.000 cavaleiros de elite, em uma carga suicida contra os quadrados de infantaria inglesa. Foi um massacre. A cavalaria francesa quebrou como ondas batendo em rochas. Napoleão assistiu de longe, impotente, vendo sua melhor arma ser destruída por um erro de comunicação. No final da tarde, quando os prussianos chegaram para ajudar os ingleses, tudo estava perdido. Os ingleses pediram que a velha guarda imperial francesa se rendesse. A guarda, os soldados mais leais e temidos do mundo, respondeu com uma frase que ecoa na eternidade. A guarda morre, mas não se rende. Eles foram massacrados onde estavam. Napoleão sobreviveu, mas sua alma morreu naquele campo lamacento na Bélgica. Napoleão terminou seus dias prisioneiro em Santa Helena, uma rocha úmida e triste no meio do Atlântico Sul. Vigiado dia e noite, ele morreu olhando para o mar, murmurando palavras desconexas sobre o exército e sobre Joséphine. Um final triste? Talvez, mas olhe ao redor. O código de leis que usamos no Ocidente? Baseado nele. Antes de Napoleão, você era julgado pelo seu sobrenome. Depois dele, pelo seu talento. A meritocracia corporativa? Ideia dele. A estratégia militar moderna? Escrita por ele. Ele perdeu a guerra, mas venceu a imortalidade. Napoleão nos deixa a lição final. O mundo é injusto. Eles vão rir do seu sotaque, da sua altura, da sua origem. Mas o mundo tem o hábito de se afastar para dar passagem ao homem que sabe para onde está indo. A vontade pura é a única moeda que a realidade aceita. A questão não é se você vai cair. Napoleão caiu. A questão é, o que você vai construir que seja tão grande que nem a sua própria morte consiga destruir? Se você quer dominar a estratégia oculta da história, inscreva-se no Instinto Soberano. Qual é a sua Austerlitz? E qual é a sua Waterloo? Me diga nos comentários.